Aleluia. O salmista diz, no capítulo 27 de Salmos, no versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aleluia. Aleluia. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Aleluia. E meditar no seu templo. Você começou agora contemplando. Você contemplou a presença do Senhor e Ele está aqui. Eu creio que essa noite é uma noite de manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, querido. Porque você chamou por Ele. E se você chamar, Ele vem. Se você clamar por Ele, Ele vai aparecer e vai se manifestar na tua vida. Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso e Ele te ama, querido. Então, em nome de Jesus, coloca o teu coração nele. Porque só Ele pode mudar a tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levanta as tuas mãos e vamos render graças ao Senhor. Pai, queremos te render graças. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar tão forte. Oh, meu Deus, como é bom estar na tua... Oh, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu povo. Obrigado porque o teu povo crê na manifestação do teu Espírito. Obrigado porque o teu povo veio nessa noite buscar a tua presença, buscar a tua face, porque eles creem que o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único que pode mudar a vida de cada um que está aqui nessa noite. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Oh, aleluia, 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 queridos. Que ambiente maravilhoso. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu puxo muitas vezes sardinha para essa igreja, mas eu estou ficando mal acostumado. Todas as vezes que eu vou em outro lugar, eu sinto tanta saudade daqui. O louvor dos lugares são bons, irmão, e não é comparativo, mas aqui eu me sinto em casa. Esse lugar é diferente, meu irmão. Deus te colocou num lugar diferente, porque Deus, Ele te ama. Aleluia, aleluia. Louvor, muito obrigado, vocês são demais. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Pode sentar, queridos. Aleluia. Rafinha, fica por aí. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém. Você está feliz de estar aqui hoje? Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz, meu irmão. Eu estou feliz. Aleluia. Eu já poderia ir para casa, porque, meu Deus, já recebi tanto. Como Deus é bom, querido. Aleluia. Eu vi um homem de Deus falando que a Bíblia, ela é o cardápio, mas o alimento é Jesus. Você vem aqui e se alimenta do que está aqui, do que contém aqui nesse lugar, e você sai alimentado, você sai mais forte. E eu posso dizer que eu já me alimentei de Jesus agora. Meu Deus. Mas a gente tem um grande problema quando a gente conhece essa presença. Quando a gente chega nesse lugar, a gente fica meio que guloso. A gente quer mais. A gente quer mais. Aleluia, queridos. E eu queria começar lendo aqui com vocês. Se a mídia puder me ajudar aí, Felipe. João 4, a partir do versículo 19. A gente vai ler do 19 ao 24. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto vai colocando aí, eu vou começar lendo aqui. Amém? Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores, aleluia, aleluia, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu vou passar aqui agora para Lucas 11, versículo 1, se a mídia puder projetando aí para me acompanhando. Lucas 11, 1 diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E agora a gente vai lá para João capítulo 8, versículo 32. Esse é bem conhecido nosso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, o nosso tema de hoje é uma vida de fé. Aleluia! Aleluia! Eu estava esses dias meditando, falando com Deus, e Deus ele me deu esse tema, e eu nunca havia ministrado sobre esse tema aqui na nossa igreja. E aí eu, sempre que Deus me dá um tema, eu pergunto para Ele: Senhor, qual é o propósito? E Deus ele falou algo forte no meu coração. Ele disse: existem algumas pessoas que estão esmorecendo na sua fé. E Ele me pediu para eu trazer essa mensagem para você hoje. E eu quero dizer para você hoje, querido, você vai sair diferente daqui hoje. Você vai sair daqui com a fé renovada. Sabe por quê? Porque a palavra, ela renova a nossa fé. E eu meditando sobre isso, tem 15 anos que eu estou no Evangelho, e algumas coisas a gente vem aprendendo no decorrer do tempo. E uma das que eu aprendi é que existe uma tríade, existe um tripé, que ele sustenta a nossa fé. E aí vem agora o porquê de eu ter lido essas 3 primeiras passagens antes de começar o tema. E o primeiro ponto do tripé é adoração. O segundo é oração. E o terceiro, a palavra. E Deus começou a falar muito forte que o que sustenta a minha fé é adoração, oração e palavra. E quando eu comecei a ler essa passagem aqui da mulher lá do poço, e quando ela questiona a Jesus onde é que nós devemos adorar, e Jesus começa a falar com ela ali, e ele diz: ó, não existe um lugar certo para isso. Na verdade, a adoração vem do Espírito. E você precisa adorar em Espírito e em verdade, para que a sua fé seja renovada cada dia. E muitas vezes, queridos, a gente questiona a Deus: Senhor, como é que eu faço para desenvolver a minha fé? O que é que eu faço para crescer mais no Evangelho? E queridos, a resposta está muito simples: se envolve com Deus. Na segunda passagem que eu li lá em Lucas, eu vi o nosso apóstolo Guto ministrando sobre essa passagem, e ele falou algo interessante que me chamou a atenção. E diz aqui em Lucas 11:1, de certa feita estava Jesus orando em um certo lugar. Não existe o lugar certo, querido. Existe o coração certo. Existe o coração correto diante de Deus. E o apóstolo Guto ele disse: não existe um lugar, o lugar pouco importa, ao ponto de Jesus nem citar aqui. Só que a gente precisa ter essa vida de oração, querido, para que a nossa fé venha desenvolver. E o terceiro ponto que ele falou foi sobre a palavra. E aí, meu irmão, você está na igreja certa. Se tem um povo que gosta da palavra, velho, é o verbo da vida. Foi uma coisa que me fez apaixonar por esse lugar. Porque eu sempre, depois que eu me converti, eu me envolvi com a Bíblia de uma forma que quem fala nela ganha meu coração. E aí eu cheguei nesse lugar, meu irmão, só tem Bíblia.
E aí eu fico feliz porque eu estou num lugar sério, num lugar onde ministra a palavra. Aquilo que te dá fundamento para no dia mal você estar seguro. Aleluia. Queridos, só que a gente vai juntar esses 3 pontos que Deus me chamou a atenção, mas para que ele funcione, aí eu vou mudar agora um pouco. Existe um lugar para que isso venha a fluir. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor falou que não existe um lugar para orar, não existe um lugar para adorar. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que quem está em Cristo, aleluia, estar é um lugar. Você precisa estar nesse lugar para que essa fé seja desenvolvida. Então, a primeira coisa, o pré-requisito para você desenvolver na sua fé é você estar em Cristo. Se não for desse jeito, irmão, a gente perde tempo. Sabe o que eu falei há um tempo atrás, na última ministração que eu fiz? Eu falei um dado que Billy Graham falava, que 95% das coisas que são realizadas na igreja são feitas sem o Espírito Santo. Ei, ele precisa estar envolvido em tudo. Se ele estiver presente em tudo, a tua vida vai funcionar. Você vai prosperar em todas as coisas, porque esse é o desejo de Deus para a tua vida. A gente precisa fazer uma diferença, querido, do que é fé e o que é assentimento mental. Fé é a palavra com convicção. E assentimento mental, John Wesley, ele já dizia que assentimento mental é o conhecimento sem convicção. De nada adianta, querido, você saber a Bíblia totalmente de cor, sem que você creia, sem que você tenha convicção que aquilo é verdade. Você precisa trazer isso para a tua vida, irmão. E todos os dias se alimentar, porque a fé, ela é um músculo. É necessário que a gente exercite para que ela venha a crescer a cada dia. Muitas vezes, irmão, a gente se depara com algumas circunstâncias na vida e a gente diz, meu Deus, eu estou sem fé. Sabe, não vale a pena você viver um evangelho sem adoração, oração e palavra. Você vai fraquejar um momento. O assentimento mental, irmão, que é algo muito semelhante à fé, e ele se parece com a fé, ele tem um grande problema, porque você tem o conhecimento da palavra, mas quando vem o confronto, você diz, se Deus quiser, acontece. E aí é complicado. Quando você diz, se Deus quiser, acontece, é porque você não conhece Deus. Porque se você conhece Deus, você vai dizer assim, assim será, porque Ele quer. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu tenho convicção, irmão, nada vai balançar a minha fé. Aleluia. Paulo, ele se preocupava tanto com a boa pregação da palavra, que quando ele vai escrever a carta aos Colossenses, eu queria que abrisse aqui a mídia, por favor, Colossenses 2, versículo 1. Ele se preocupa porque naquele momento ali estava havendo muita gente pregando coisas diferentes que não dizia respeito àquilo que ele pregava. E aí ele mandou a carta para os Colossenses e ele diz assim no capítulo 2: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aleluia. Meu Deus. E aí você chega nas igrejas por aí, e as pessoas dizem assim, Deus é mistério. E faz daquele jeito, e você já espera ele cortar um laço. Mas você precisa entender, querido, o que Deus falou, o que é mistério. Está revelado aqui, acabei de ler. O mistério de Deus é Jesus Cristo, e Ele já veio à terra, Ele foi revelado.
É aqueles que os judeus estão esperando ainda, querido, mas ele já esteve aqui. Mas sabe o que é o melhor? É que ele vai voltar para nos buscar. E isso me alegra o coração. Isso fortalece a minha fé. Porque a minha fé está no lugar certo. Queridos, quando as pessoas me perguntam, mas Deus quer curar? Eu digo, não, a vontade dele é sempre curar. Será? Por isso que muitas vezes quem está aqui no púlpito sobe. Hoje pela manhã o pastor que veio disse, faça o rema, meu irmão. Lá no rema você vai começar a conhecer sobre o que é o caráter de Deus. Você vai conhecer Jesus Cristo, aquele que cura. Você vai entender o que é uma vida de louvor, a oração que prevalece. Você vai começar a entender os fundamentos da fé. E aí tu vai estar forte. Você vai saber o que diz respeito a uma família cristã. Você vai entender no final dos tempos. Ou seja, meu irmão, faça o rema, querido. Eu quero te estimular a isso. E parece um negócio muito doido quando as pessoas dizem, o rema mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque o que muda a vida de qualquer pessoa é a palavra de Deus. E lá no rema se fala muito nisso. É necessário, meu querido, que você compreenda as alturas, as profundidades, sabe? Você se relacione com Deus. Ele vai mudar a nossa vida. Ele vai ajustar o nosso caráter, segundo a sua palavra. E isso vai fortalecer a nossa fé. A fé, meu irmão, ele trabalha em 2 ambientes. Eu comecei a ler sobre isso e Deus foi falando algo comigo poderoso. A fé, ela atua no ambiente natural e ela atua no ambiente sobrenatural. No natural, ela opera para te fortalecer, porque muitas vezes a gente pensa a fé para conquistar. E é lícito. Nós temos a fé sendo desenvolvida para isso também. Mas a fé muitas vezes é para te fazer suportar o período de tratamento na tua vida. O período de processo que você está passando até você chegar na estatura do varão perfeito. E a fé, ela te ajuda nesse ambiente natural, nesse sentido. Você precisa entender que Deus, ele quer que você conquiste muito. Mas você precisa também entender que o dia mau vai bater na nossa porta. E a gente precisa estar preparado para isso. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas ela diz também assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vendo uma ministração do pastor Bud, ele falou algo muito legal. Ele disse, eu sou um homem alegre. Eu sou um homem bastante alegre. Mas eu passei por uma circunstância na minha vida, quando eu tive um problema renal, uma pedra no rim. E eu comecei a ficar esmorecendo na minha alegria. E de repente eu comecei a perceber que eu já não estava mais aquela pessoa alegre, porque doía muito. E aí, rapidamente eu percebi que ela estava querendo roubar minha alegria. E aí ele relata que ele senta no vaso, e com toda a dor que ele sentia, ele começou, ha. E daqui a pouco ele foi fluindo nesse ha, e daqui a pouco ele estava rindo muito. E ele começou a sentir a pedra se movimentando dentro dele. E de repente ela foi parar na bexiga. E aí ele já não sentia mais dor. E no outro dia ele expeliu essa pedra. Queridos, o inimigo, ele quer parar a tua alegria. O inimigo, ele quer travar a tua fé. Quando levanta a circunstância, não é para a tua fé ser parada, mas é para ser provada. E toda vez que ela é provada, ela vai ser aprovada, porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você precisa entender, queridos, o que Deus fez em você. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção. Grava essa palavra, irmão, a convicção. Esse é o fundamento da tua fé. Você precisa estar convicto que a Bíblia é a verdade. Quando você começa a ter uma convicção que a Bíblia é a verdade, você vai passar por algumas circunstâncias e você vai começar a orar assim, Senhor,
Não é isso que a tua palavra fala sobre a minha vida. Você vai começar a identificar coisas que não diz respeito ao que Deus tem para você. E você vai começar a orar a palavra. Senhor, eu estou sentindo dor, mas a tua palavra diz que verdadeiramente você levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E aí você vai começar a orar a palavra, revelando para Deus: Senhor, isso aqui não está em linha não. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar. A tua palavra pode mudar a minha circunstância. E aí a tua fé vai sendo desenvolvida. Porque você está se envolvendo com a palavra. Você está se envolvendo com Deus, o Deus da palavra. Aleluia. Aleluia. Quando você começa a desenvolver a tua fé na palavra de Deus, você começa a ter alguns benefícios com isso. Abraão, ele quando foi provado por Deus, e quando Deus solicitou o filho dele, Isaac, quando ele abriu mão, disse para Deus que entregava o Isaac dele, automaticamente, irmão, Deus ele mudou a circunstância, porque ele viu que Abraão estava crendo. E a Bíblia diz que Abraão creu e aquilo foi imputado como justiça para ele. E a partir do momento que você começa a crer no que a palavra diz ao teu respeito, você desfruta do que ela diz. E aí foi algo incrível que aconteceu com Abraão. Quando Abraão ele decide por fazer a vontade de Deus e ter a convicção que Deus ia salvar o filho dele, e ele entrega o seu Isaac, Deus faz uma promessa linda para ele. Ele diz: Abraão, não mata o menino, porque você foi fiel e entregou o seu único filho. Eu vou fazer a tua posteridade ser tão grande como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E isso me chama a atenção, irmão. Quando ele diz as estrelas do céu, ele está dizendo para Abraão: olha primeiramente para o céu. E depois ele vem em seguida e diz assim: a areia do mar. Ele está falando que em primeiro lugar na tua vida, querido, é o céu e depois a terra. Você precisa viver primeiro o sobrenatural e depois o natural. Mas como, pastor, eu estou aqui ainda nessa carne de ser humano. Você é um espírito, querido. Você é um espírito. Você não é o seu corpo. Você está morando nele. Aleluia. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Salmo 119:5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é que vai fortalecer a tua fé todos os dias, queridos. Não faz sentido eu ser cristão e não me envolver com a palavra de Deus. Teve uma fase na minha vida que eu trabalhava para o meu tio. Eu visitava alguns consultórios e aí eu conheci uma pessoa que era evangélica. E a gente conversando lá, e essa mulher disse assim: rapaz, eu gosto muito de ir para a igreja, gosto de ir para o louvor, gosto de ver as pregações. Agora eu tenho um problema. Eu disse: qual foi? Não gosto de orar, não gosto de ler a palavra. Eu disse: oxe, então tu não é crente. Que sentido faz? Meu irmão, para você ser cristão, você precisa se envolver com a palavra e com Deus da palavra, senão não faz sentido. Se você viver só de louvor e de pregação, irmão, quando a segunda-feira te apertar, você vai esmurecer. E vou dizer para você, segunda-feira aperta, irmão. É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. E o pastor Buddy falava uma coisa engraçada. Ele dizia: não fale negativo. E você vai ver as pregações dele, na maioria dele fala sobre isso. E ele ainda fala sobre uma cultura nossa aqui no Brasil, que a gente diz: rapaz, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. E ele ficava bravo. Ele disse: não, irmão, isso é coisa miserável. E ele dizia: não me entenda mal, mas é porque, queridos, são com essas pequenas coisas que a gente começa a falar coisas que não estão em linha com a palavra. E daqui a pouco a gente está enredando para um lugar que não vale a pena. Se você começar a falar negativo sobre a tua vida, a tua fé vai esmorecer todos os dias. Você precisa falar o que a palavra diz ao teu respeito. Você precisa viver a palavra de Deus.
O pastor Humberto, numa pregação, ele disse assim: sempre haverá algo natural envolvido na fé. E eu gostei dessa frase. Porque se você parar e lembrar todos os milagres que aconteceram, por exemplo, água transformada em vinho. Tinha água, que era o natural, e o vinho foi o sobrenatural. Quando Elias ele chega na casa da viúva de Sarepta, ele pergunta o que ela tem, mas existia algo natural para depois ser transformado no sobrenatural. Ou seja, eu preciso entender que, apesar de eu ter um passo meu, que é o natural, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Aleluia. Como esse Deus é maravilhoso, irmão. Esses dias vocês presenciaram aqui algo que eu vivi. E o natural eu estava fazendo. Mas o sobrenatural que faz é Ele, meu irmão. Eu digo para você, e eu tinha conversado, esse ano eu vou trocar de carro. E eu estava tentando organizar as coisas para no final do ano, eu dou meu carro de entrada e compro um carro. Mas Deus às vezes é mais rápido. Você planeja, por isso que a Bíblia diz, o homem faz plano, mas a última palavra vem do Senhor. O que você tem planejado? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai mudar o curso de tudo que você está planejando. Se você planeja em 1 ano, Deus vai fazer em 3 meses, porque Deus é poderoso para fazer. Era para o final do ano, irmão. A gente está na metade dele. E Deus já fez. O que é para Deus um carro para o seu filho? Você precisa conhecer mais o seu Deus, irmão. Eu me lembro que já teve tempo na minha vida que eu exercia fé para pagar uma conta de R$100. Com o passar do tempo, irmão, a gente vai amadurecendo na fé. E Deus me deu uma frase extraordinária. Ele diz: muitas vezes a medida de fé que você tem leva você a ter acesso de algo de Deus, mas chegará um tempo que a tua fé será só a pavimentação para as bênçãos de Deus te alcançar. Você trabalha muitas vezes e faz muito esforço para acessar algo em Deus, mas meu irmão, quando você começa a se envolver com Ele, a tua fé só vai ser uma pavimentação, e Deus vai mandar ela te acompanhar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor acompanharão as nossas vidas. Aleluia. Você precisa conhecer Deus, querido. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. João 5, 25 diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem, viverão. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei na hora. Você lembra da passagem de Lázaro? Que Lázaro está morto num túmulo. E Jesus Cristo, na frente do túmulo, ele rende graças a Deus e diz: Deus, obrigado, Pai, porque Tu sempre me ouves. Aleluia. Mas ele dá um comando que só Lázaro podia fazer. Mas como foi que Lázaro respondeu a isso? Porque Lázaro estava morto. Você prestou atenção no que eu li aqui? Deixa eu ler de novo para você. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Lázaro, ele começou a viver novamente, porque ele ouviu, mas para ouvir, ele estava morto. Meu Deus. Eu só me lembrei de um dia, quando eu estava aqui na igreja adorando, e eu disse assim: Senhor, eu quero escutar a Tua voz. E Deus disse para mim assim: fecha os ouvidos, filho. Aí eu disse: mas Pai, eu queria te tocar. Ele disse: guarda a tua mão.
Eu disse: Senhor, eu quero sentir o teu cheiro. Ele disse: fecha o teu nariz. E eu disse: meu Deus. Por isso que o povo diz que é loucura, irmão. Como que você vai ver fechando os olhos? Me explica isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua fé só vai desenvolver quando você estiver morto para você mesmo. Quando você matar todo o seu eu e começar a entender que a verdade da tua vida é Cristo Jesus. Você precisa entender que Ele é que muda a circunstância na tua vida. Você pode até mudar, irmão, as circunstâncias na sua vida, mas pode ter certeza que não vai ser igual Ele faria. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Abacuque 2,4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não está reta nele, mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você vai viver da fé. Você precisa entender que agora a tua provisão está em Deus. Você precisa entender, queridos, que muitas vezes, para você acessar algo em Deus, você tem que matar tudo aquilo que você é. Mas como assim, pastor? Os teus achismos. Mas eu acho que é assim. A Bíblia diz isso. Se ela disser, está tudo certo. Agora, viva o que a Bíblia diz para você. Porque eu tenho certeza que você vai desfrutar do melhor dessa terra. 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E logo em seguida ele diz assim, essa passagem: a nossa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, quando o confronto vier contra você, lembra dessa passagem de Paulo. Independente do que você esteja vivendo hoje, você precisa viver da sua fé. Você precisa crer que Deus ele pode mudar o quadro da sua vida. E tudo isso passa pela convicção em Deus. Por isso que eu preciso orar, por isso que eu preciso adorar e por isso que eu preciso ler a palavra. Para que eu possa fortalecer a minha fé todos os dias, querido. Nós estávamos esses dias voltando da conferência de ministro e a gente estava no carro conversando e eu tive uma ministração assim de Deus em mim. A gente estava na BR e o pastor vinha correndo no carro, né? E eu comecei a perceber que a gente estava bem veloz. E aí Deus disse assim: sabe por que ele está indo veloz assim? Porque teve alguém que um dia aplanou tudo, construiu uma BR para poder ele correr. Aleluia. Deus começou a ministrar no meu coração que eu e você, nós vamos ser aqueles que vamos aplanar o caminho para os nossos filhos correr, para que eles possam passar velozmente, para que eles possam desfrutar de grandes coisas no Senhor. Nós temos esse papel. Mas aí esses dias eu refletindo sobre isso, Deus falou algo mais forte ainda. Deus é lindo, querido. E Ele disse assim: fé é seus filhos começar a correr antes da BR estar pronta. Aleluia! Aleluia! Você está preparando esse tipo de filho, meu querido? Ou você está criando um menino que não tem... ah, pai, eu não quero ir para a igreja. Ah, pai, eu não gosto. Envolve teus filhos na obra, irmão. Esse é o melhor lugar que você pode envolver o seu filho. Esse é o melhor lugar, meu irmão. Porque aqui ele vai ter a direção de Deus para a vida dele. E eu tenho certeza, irmão, nós vamos fazer algo sobrenatural aqui em Olinda, irmão. E Deus conta comigo e com você.
para a gente traçar um bocado de BR. E vai ser só os meninos voando, ó. Vum, vum, vum. Quando você perceber, seu filho já passou. E você nem viu. Cadê esse menino? Está voando. Aleluia. Deus tem coisas poderosas para eles, meu irmão. Aleluia. Você se alegra de seu filho chegar onde você nunca chegou? Meu Deus. É tudo que eu quero. Se o próprio Jesus, quando ele subiu, ele disse assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Será que eu não vou me alegrar se meu filho vai fazer? Meu Deus do céu. E meu filho não é só Ricardinho e Tarsila não, tá? Existem filhos espirituais, irmão. E eu vou dizer para você, eu quero servir daquele cara que vai abrir BR para você voar, meu irmão. Eu quero ver você correndo velozmente. E em nome de Jesus eu sei que a gente vai ver. Olinda já não vai ser mais igual. Aleluia. 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 Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor alguma, mas a fé atua pelo amor. A fé, ela atua pelo amor. Quem é o amor? Aleluia. É Ele mesmo, essa coisa linda. Jesus. Maravilhoso Ele. Romanos 10:8 diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Aleluia, querido. Você precisa confessar. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Jesus é o amor, Jesus é a palavra. Se eu falo, já era. Deu certinho. Porque, irmão, sabe o que é que às vezes acontece na nossa vida? A gente quer que as circunstâncias mudem. Mas quando acontece alguma coisa que a gente é confrontado, a gente fica calado, ou até mesmo, ai meu Deus, e agora? E agora? Aí Jesus olha para você e diz assim: e agora? Fala, meu querido. Abre a tua boca. Deus está esperando só você falar. Deus, que é Deus, teve que falar para criar o mundo. Você vai ficar caladinho e vai ganhar, bonitão? Você precisa falar a palavra, meu irmão. Quando a circunstância vier, você começa a declarar. Começa a declarar o que Deus quer para a tua vida. Deus vai mudar a circunstância, meu irmão. Marcos 11:12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Abrindo-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse: nunca jamais como alguém do teu fruto. E seus discípulos ouviram isto. Meu Deus do céu. Durante um bom tempo eu fiquei pensando: meu Deus, Jesus amaldiçoou a figueira. Do nada assim. Já pensou? Jesus é vida. Aí ele vai amaldiçoar. Aí eu precisei estudar sobre isso aqui, porque eu fiquei encucado. Eu preciso entender o que Deus está querendo dizer aqui. Só que a Bíblia diz que quando Jesus olha, tinha folhas na figueira. E aí eu fui pesquisar sobre essa figueira, irmão. Essa figueira, quando ela vai dar fruto, ela primeiro gera um bocado de folha, para depois ela dar o fruto. Quando ela não vai dar fruto, quando não é época de figo, ela fica só os galhozinhos. Aquelas coisas bem maguinhas, sabe? Aí Jesus olhou, estava cheio de folha. O que é que ele pensou? Tem fruto. Você precisa viver cada estação da sua vida. Não queira parecer que você ainda não é. Se a tua medida de fé é para isso, se mantém nisso. Você não pode externar para as pessoas para parecer algo que você ainda não chegou. Sabe que tem pessoas que ocultam um pecado para que as pessoas não saibam e nem para que Deus saiba. Meu Deus do céu. Meu irmão, se você tem algum problema na sua vida,
tem algum pecado que está te atrapalhando, confessa para Deus. Não vai chegar diante de Deus achando que Ele não vê nada e dizer assim, ai meu Deus. Nunca tenha uma aparência do que você não é. Isso vai atrapalhar a tua caminhada. Se a tua medida de fé é para isso, faz isso, irmão. Porque você pode ser pego como uma pessoa que está tentando ser o que não é e ser amaldiçoado. Isso não é a vontade de Deus para a tua vida, porque Ele não faz isso. Ele não ama isso, Ele ama a tua vida. Ele ama o teu crescimento. Mas não tenta parecer o que você não é, querido. Amém? Só que Jesus Cristo usou isso como um exemplo. Quando Ele chega diante da figueira que não tem fruto, Ele declara algo. E aí quando a gente vai lá para Marcos 11, 23, veja o que o discípulo fala. Não, é um pouquinho antes. Eu acho que é o 22. Deixa eu botar aqui na Bíblia aqui, assim, rapidinho. Porque o 11, 23 já é a resposta. Mas eu quero um pouquinho antes, para a gente entender. Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, querido. 11, 22. Vamos lá. O 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E aí no versículo 22, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Aí começa o Marcos 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Aleluia. Jesus queria ensinar algo para eles. Jesus, ele usou o exemplo da figueira, e Jesus falou e declarou algo. E os caras ficaram admirados. Jesus secou. Acho que Jesus pensou assim, e eu não mandei secar? A ideia era essa. Só que às vezes, irmão, a gente fala coisas e não crê naquilo que está falando. Eu me lembro, engraçado, Deus é lindo, ele é muito detalhista, irmão. Quando você fala alguma coisa, cuidado com o que você fala. Eu me lembro quando eu comecei a minha faculdade, eu disse para Deus assim, Deus, quando eu for fazer o meu TCC, eu quero fazer algo inédito que ninguém nunca fez. Só que eu não era crente, irmão. E eu declarei algo. No final da faculdade, eu fiz um tema inédito que ninguém nunca tinha feito. Quando eu fiz, que eu já estava crente dentro da igreja, aí eu lembrei, meu Deus, eu falei aquilo. Cuidado com o que você fala. A tua palavra tem poder. E Deus, Ele está olhando tudo. Você vai dar conta de tudo que você fala, irmão. Então tome muito cuidado. Tenha fé naquilo que você fala. Tenha fé em Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Eu queria falar de 3 pessoas bem rapidinho. Eu queria falar sobre a passagem de Ana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, diz assim, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Meu irmão, Ana tinha algo natural na mão, ela tinha uma palavra liberada, mas ela colheu daquela palavra, ela se agarrou com aquela palavra. Mas você pode ver também que Ana teve fé para suportar o processo. Enquanto não via um menino, ela estava sofrendo, estava sendo afrontada, mas ela estava suportando. Por quê? Porque ela tinha fé. Haverão coisas na sua vida que você vai suportar em fé até acontecer. Eliseu, quando Elias transfere para ele a unção, ele joga uma capa e Eliseu diz assim, deixa eu me despedir dos meus pais. E Elias disse, vá, mas volte, porque você sabe o que eu te fiz. Existia uma palavra sobre a vida de Eliseu. E Eliseu viveu tudo que ele tinha para viver. Porque ele se agarrou com a palavra liberada. E ele teve fé até que cada coisa acontecesse. José,
ele recebeu uma palavra dizendo que ele seria governador, um sonho. Inclusive foi questionado pelos seus pais. Mas quantas coisas José não viveu em fé até que se cumprisse. Tem pessoas que são mais rápidas. Por isso que a gente fala muito, não se compare com ninguém. O propósito de Deus para a sua vida é específico para você. Não faz comparação com ninguém, irmão, senão a tua fé vai esmorecer. Quando a gente começa a comparar a nossa fé, mas por que fulano atingiu, ciclano? Meu irmão, vai dar ruim. Vive a tua vida segundo aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O medo, irmão, ele é o oposto da nossa fé. E eu queria chamar o louvor para vir aqui, que a gente vai terminar por aqui. Aleluia. O medo, ele trabalha em contrapartida na nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que não te deu um espírito de temor, mas de fé, ousadia e de moderação. J.B. Carvalho diz que o medo sempre consegue cumprir suas expectativas. Veja que forte isso. Se você começar a alimentar o medo dentro de você, você vai viver todas as expectativas que o medo tem sobre você. Mas também a gente sabe que à medida que a gente declara a palavra de Deus sobre nossas vidas, a gente vai desfrutar de todo o fruto dela. E para finalizar, eu queria falar de alguém excepcional. Alguém que a gente fala tanto, e esse alguém é Pedro. Deus falou comigo isso hoje pela manhã. E eu chorei muito hoje, porque é muito lindo quando Deus fala com a gente. Irmão, às vezes a gente se compara com as pessoas, e até a consagração a gente quer fazer igual dos outros. Já parou para pensar nisso? Não, porque para você pregar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem uma cartilha para o crente pregar. Eu tenho um negócio tão diferente com Deus. Porque quando Deus me chamou, eu estava deitado numa cama, e Ele me chamou ali. Eu me converti na cama falando com Deus sozinho. Era eu e Ele na cama. E aí eu me condenava que às vezes eu ia pregar e eu ficava na cama, falando ali com Deus, conversando com Ele, e Deus vai fluindo ali. Você acredita que às vezes eu me ponho de joelho para receber algo de Deus do lado da minha cama e eu não recebo nada? Sabe por quê? Porque Deus diz assim para mim: o meu negócio é com você, e você sabe de onde eu lhe chamei. Pare de querer imitar as pessoas. Você não é igual a ninguém. Se eu quisesse chamar essa pessoa, eu tinha chamado ela. E aí eu quero dizer para você, irmão, não tente imitar ninguém. Aquilo que Deus tem com você é só com você. Desenvolva a sua fé e tenha fé na sua fé. Tem um livro de Kenneth Hagin. Eu até queria mostrar ele, só que não tinha aí na livraria, que ele é muito bonzinho, bem pequenininho. Você precisa ter fé na sua fé. Você precisa parar de se comparar com as pessoas, irmão. Com a sua pequena fé que você acha, você pode curar enfermo, você pode expulsar demônio, você pode acessar coisas que ninguém pode acessar no seu lugar, através da sua pequena fé. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, eu queria falar dessas duas passagens. É algo muito lindo. Pedro teve um momento na vida dele que ele exerceu fé através da palavra que Jesus liberou para ele fazer uma grande pescaria. Aquela pescaria que todo mundo conhece, que ele pesca muitos peixes e o barco vai quase a pico e chama outro barco para ajudar, enfim, tudo aquilo. Aquilo era um momento da fé de Pedro. Mas tem outro momento na vida de Pedro, que ele está lá na tempestade, e Jesus aparece, e Pedro disse: é o Senhor, manda eu ter contigo. E aí Jesus libera outra palavra, e Pedro começa a andar sobre as águas. E Deus falou comigo isso, irmão, e eu disse: meu Deus. Ele disse assim: vai ter momento na tua vida, filho, que eu vou desenvolver a tua fé para você fazer uma grande pescaria. Mas vai ter momentos que eu vou desenvolver a tua fé para você chegar até a mim. Meu Deus do céu.
Quando ele disse isso hoje para mim, irmão, eu chorei feito Eu cheguei aqui hoje, o pessoal disse assim, está com sono? Eu disse, não, filho, eu estava chorando. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei, quando ele me chama e eu fico lá e ele começa a falar comigo, é o momento que ele me dá a fé para eu chegar até ele. E é tão bom, irmão. Eu esqueço de problema, eu esqueço de tudo. É só eu e ele. Como é bom viver esse momento. E eu disse, meu Deus, as pessoas às vezes querem fé só para conquistar. Mas tem hora que ele quer desenvolver a tua fé, irmão, para você se envolver com ele. E como eu falei no início, quando eu comecei a buscar essa ministração em Deus, ele falou comigo, tem muita gente, tem muito filho meu que está esmorecendo na fé. E ele me mandou aqui nessa noite, para dizer para você que ele está levantando a tua fé hoje. Jesus Cristo, em um dado momento, ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar para a terra, haverá fé na terra? Você já pensou o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim, será que eu posso contar com Patrícia tendo fé na terra? Será que eu vou chegar lá e vou ver o pastor Elias com a fé? Será que eu vou chegar na terra e Mangabeira vai estar lá crendo do mesmo jeito? Todos os dias, irmão, a gente precisa fazer um exercício. Eu não quero decepcionar ele. Será que quando ele voltar, Ricardo vai estar com a mesma fé? E eu digo para você, meu irmão, eu vou fazer de tudo para não decepcionar ele. Porque o que eu vou fazer mais na minha vida é me gastar para ter a fé de chegar em Jesus. Porque Pedro começa a andar sobre as águas. E ele queria encontrar com Jesus. O objetivo naquele momento era esse. Mas aconteceu que ele olhou para a circunstância. E ele começou a afundar. Só, meu irmão, que eu quero dizer algo para você poderoso. Quando Jesus, ele desenvolve a tua fé, para você chegar até ele. Ainda que no meio do caminho, você olhe para a circunstância, ele vai pegar na tua mão e vai te levantar. E ele me chamou aqui nessa noite hoje para dizer para você, eu estou aqui para pegar a tua mão e te levantar. Porque eu amo você. Meu Deus do céu. Jesus está renovando fé de gente aqui, meu irmão. Eu acho que foi Rosângela que falou, hoje vai ter cura aqui. Mas é porque eu estou ministrando? Não. É porque a tua fé está sendo renovada. É você e Deus. É você e Deus. Tem hora, irmão, que não vai ter a igreja. Vai ter hora que não vai ter o louvor tocando. Vai ter hora que é só você e ele. E aí você vai dizer, Rosângela, me salva, canta aí. Não, meu irmão. Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. Ele está dizendo para você nessa noite, ei, não depende de ninguém não, sou eu e você. Eu e você, nós somos maioria. O que é que você está precisando hoje? O que é que você tem na mão? Tem a água para ser transformada em vinho? Ele vai transformar hoje. Se você tem somente a farinha e o azeite, mas está pouco, Ricardo, ele vai dar a provisão hoje para você. Ele me trouxe aqui para dizer para você que é noite de ser renovado na fé. Acabou essa vida de, ai meu Deus, eu não sei o que vai. Você precisa saber o que Deus tem para você. E Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você, meu querido. É você e Ele.
Quando Ele tem um encontro com a gente, só tem a gente e Ele. E Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Você não está sozinho, não. Tem momentos, irmão, que é difícil. Sabe, a gente se pega de surpresa. E diz assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Lembra do começo da ministração. Adora, ora e lê a palavra. Se tiver difícil, irmão, existe uma igreja aqui que te ama, que está pronta para pegar na tua mão e andar com você. Você não está sozinho. Deus quer fazer milagre na tua vida. Deus é poderoso. Deus não trouxe vocês para cá do nada. Existe algo sobrenatural que vai acontecer na vida de vocês dois. Deus preparou esse tempo. Às vezes a gente vê um lugar que a gente fala assim, chegou o tempo. Nada vai parar vocês dois. Existe algo sobrenatural para acontecer. Deus quer presença dele, Ele te ama tanto. Tu é tão especial para Ele. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar, por amor do seu nome. Eu sei que estás comigo. Eu sei que Aleluia. estás Aleluia. comigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei. Eu creio, irmão, que a gente vai ser uma igreja que vai ser pego cheio de fé. Deus está renovando a nossa fé nessa noite, querido. Quando Ele para uma igreja para falar sobre isso, é porque Ele vê a necessidade. Aleluia. Aleluia. Deus quer mudar o quadro da tua vida, meu irmão. Ele quer mudar porque tem um propósito maior. Às vezes as circunstâncias vão dizer que não. Mas Deus é contigo, querido. Você não está só nessa caminhada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ora cantarabarabasse de cantarabarabasse. Que os teus banquetes de amor e se você faz transformar para viver a vida assim só pra você. Em muitos momentos na tua vida, você vai se pegar afundando. Pedro chegou nesse momento. Pedro era alguém que estava sendo trabalhado de perto com Jesus. Em algum momento ele percebeu as circunstâncias, os ventos eram fortes. Tem momento na tua vida que o vento está muito forte. E você diz assim, Senhor, eu não vou conseguir. Muitas vezes você até grita e diz assim, Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo para você, ei, eu sou a tua força. Eu sou quem te sustento. Meu Deus. Deus está levantando muita gente por dentro aqui hoje, irmão. Deus está renovando o propósito.
Tem coisas que você até esqueceu. Feito eu tinha me esquecido. Mas Deus, Ele está lembrado. Aleluia. Você precisa ter a convicção. Quando Jesus Cristo, Ele está diante do túmulo de Lázaro, Ele olha para cima e diz assim: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Você precisa ter essa convicção em Deus. Às vezes parece que você está em casa orando e parece que é palavra jogada ao vento. Mas Deus está dizendo para você: nada do que você me diz no seu secreto é jogado no chão. Cada lágrima que você derrama no secreto com Deus, Ele está dizendo: eu sou Deus de renovo. Cada lágrima que cai dos teus olhos é uma renovação da fé que Deus está fazendo em tua vida.